Amados irmãos e irmãs, nossa Igreja Diocesana está em festa com a ordenação sacerdotal do diácono Cleison, mais um operário para esta grande seara diocesana que passa a contar com mais um padre para a santificação do povo de Deus. Nossa celebração ocorre nesta data tão importante em que fazemos memória de São José Operário. Trata-se de uma data civil, marcada muitas vezes por conflitos, revoltas e reivindicações. A Santa Igreja, providencialmente, cristianizou esta data quando, na presença de mais de 200.000 pessoas, na Praça de São Pedro, as quais gritavam alegremente: "Viva Cristo Trabalhador! Viva os trabalhadores! Viva o Papa!" Na ocasião, o Papa Pio XII, em 1955, deu aos trabalhadores, a quem nós cumprimentamos nesse dia, um grande protetor e modelo, São José, o operário de Nazaré. O Santíssimo São José, protetor da Igreja Universal, não deixará nenhum trabalhador de fé se esquecer que ao seu lado estão Jesus e Maria, e que o trabalho é uma fonte que dignifica o homem, como nos ensinou São João Paulo II na sua encíclica Labor in Exercens. São José Maria Escrivá, o fundador do Opus Dei, já havia contribuído de forma incisiva para que tenhamos em conta o trabalho como uma forma de nossa santificação, conferindo-lhe uma visão espiritual que proteja o sentido do serviço humano para além das aparências deste mundo, ou seja, com a atividade laboriosa, podemos mergulhar na sobrenaturalidade que Deus deu às nossas vidas. Somos chamados à santidade através do trabalho que realizamos. Certamente o texto do Gênesis, que acabamos de ouvir, é dos mais antigos. Segundo os especialistas da Bíblia, foi escrito cerca de 9 séculos antes de Cristo. Contém a verdade fundamental da nossa fé, o primeiro artigo do Credo Apostólico. A parte do texto que apresenta a criação do homem é estupenda na simplicidade e ao mesmo tempo na profundidade. As afirmações que ela encerra correspondem à nossa experiência e ao nosso conhecimento do homem. É claro para todos, sem distinção de ideologia, sobre a concepção do mundo, que o homem, embora pertencendo ao mundo visível, à natureza, se diferencia de algum modo da mesma natureza. De fato, o mundo visível existe para o homem, e o homem exerce o domínio, embora seja, em vários modos, condicionados pela natureza que ele mesmo domina. Domina com a força do que ele é, das suas capacidades e faculdades de ordem espiritual, que o distingue do mundo natural. São exatamente essas faculdades que constitui o homem. Sobre tal ponto, o livro do Gênesis é extraordinariamente preciso, definindo o homem imagem de Deus, e evidencia aquilo que faz com que o homem seja homem, aquilo que faz que ele seja um ser distinto das outras criaturas do mundo visível. O Gênesis relata, assim com detalhes, a antiga criação divina,
sendo o homem a última etapa deste feito sobrenatural. A antiga criação foi corrompida pelo pecado. O jardim do Éden, criado por Deus para ser o lugar mais aprazível, torna-se, em razão do pecado da desobediência do primeiro casal Adão e Eva, o jardim da aflição, maculando a obra criada com a peçonha do inimigo de Deus, o demônio. Foi preciso um novo jardim, o Getsêmani, onde o novo Adão, Cristo, sumo e eterno sacerdote, venceria a tentação do mal e com suor e sangue ali derramados, dava início ao aniquilamento da aflição original que matara a conduta da candura da alma da pessoa humana. Do Getsêmani ao Gólgota, o Filho de Deus extirpa o pecado e restitui a nova imagem ao homem e resgata a sua semelhança com Deus. Contudo, o homem continua livre e angustiado com o verme da concupiscência que o inclina a todo momento a voltar ao jardim das aflições. Daí a recomendação do Senhor: vigiai e orai para não cairdes em tentação. Vivemos em permanente luta contra nós mesmos. O caminho para o cristão não pode ser outro senão o do Getsêmani ao Gólgota, a Via Crucis. Na quinta estação da Via Sacra, quando Jesus é ajudado por Simão de Cirene, nós cantamos: no caminho do Calvário, um auxílio é necessário, não lhe nega o Cirineu. Temos necessidade permanente da ajuda no caminho da nossa conversão e da nossa santidade. Por isso nosso Senhor deixou sua igreja, com seus sacramentos, e os sacerdotes para administrar-nos esses divinos mistérios, indispensáveis para nos conduzir à santidade e à salvação. O padre não é apenas necessário, mas absolutamente necessário. O Papa Emérito Bento XVI, durante o ano sacerdotal, tocou sobejamente nos pontos que caracterizam a índole e o perfil do sacerdote católico. Em nossos dias, marcados por tantas confusões teológicas e eclesiológicas, há um impulso ideológico e maldoso para reduzir o ministério sacerdotal apenas a uma função ou a um mero aspecto funcional. Dessa visão vesga, que ganhou corpo nos últimos 70 anos, tenta-se a todo custo fazer do padre um mero comunicador ou administrador, militante de ideologia ou ongueiro, agente de marketing ou de autoajuda, ou simplesmente um coach. Enfim, querem fazer do sacerdote um agente apenas da palavra humana. O modismo do relativismo teológico e eclesial, além de desconsiderar a eficácia da graça divina nos sacramentos, desconfigura o papel do ministro sagrado, despojando-o da áurea dos sagrados mistérios. Nosso povo quer o padre simplesmente padre, realizando os ofícios de Deus, como homem do altar, do confessionário e da piedade do rosário. O padre não pode fugir ao essencial do seu ministério sem cair no ativismo e na assídia espiritual. Muitos sucumbiram e sucumbem por desprezar o que lhe é próprio. É muito simples ser padre. Ser o padre que agrada a Deus. Basta o que nossa Santa Igreja nos ensina acerca do homem do sagrado, que está sobejamente descrito no catecismo, na tradição, na Sagrada Escritura e no magistério permanente da Igreja. São João Crisóstomo
nos ensina sobre o padre. Porque se alguém procurasse considerar o que é um homem, ainda envolto na carne e no sangue, ter o poder de aproximar daquele feliz e imortal natureza, seria então grande, e é a honra que a graça do Espírito Santo concedeu aos sacerdotes, pois por meio desses se exerce essas coisas, e outras também não inferiores, que dizem respeito à nossa dignidade e à nossa salvação. A eles que habitam nesta terra e faz nela sua morada, foi dado o encargo de administrar as coisas celestiais e receberem um poder que Deus não concedeu nem mesmo aos anjos e arcanjos, pois não foram esses que foram dito: tudo que ligares sobre a terra será ligado no céu, e tudo que desligares sobre a terra será desligado no céu. Os que dominam neste mundo possuem também o poder de atar, porém somente os corpos. Mas as ataduras de que falamos diz respeito à própria alma, e penetra os céus, e as coisas aqui na terra o fazem os sacerdotes. Deus as ratifica lá nos céus, confirmando a sentença de seus servos. Nesta esteira do Papa Emérito, ser voz da palavra não constitui para o sacerdote um mero aspecto funcional. Pelo contrário, pressupõe um substancial perder-se em Cristo, participante no seu mistério de morte e de ressurreição com todo o próprio eu, inteligência, liberdade, vontade e oferta do próprio corpo como sacrifício vivo. Somente a participação no sacrifício de Cristo, na sua kenosis, torna autêntico o ministro e o anúncio. E este é o caminho que deve percorrer com Cristo para chegar a dizer ao Pai juntamente com Ele: não se faça o que eu quero, mas o que tu queres. Então o anúncio, queridos irmãos, comporta sempre também o sacrifício pessoal, condição para que o anúncio seja genuíno e eficaz. Alter Christus é o que a Igreja vê nos seus sacerdotes, outros Cristos. O sacerdote está profundamente unido ao Verbo do Pai, que encarnado assumiu a forma de servo, se tornou servo. O presbítero é servo de Cristo, no sentido que a sua existência, ontologicamente configurada com Cristo, adquire uma índole essencialmente relacional. Ele vive em Cristo, por Cristo e com Cristo no serviço aos homens. Precisamente porque pertence a Cristo, o presbítero encontra-se radicalmente no serviço dos homens. É ministro da sua salvação, nesta progressiva assunção da vontade de Cristo, na oração, no estar coração a coração com Ele. Assim, esta é a condição imprescindível de cada anúncio que exige a participação na oferenda sacramental da Eucaristia, palavra e Eucaristia, bem como a obediência dócil à Santa Igreja. Com lágrimas nos olhos, o santo cura d'Ars repetia com frequência: como é assustador ser padre. E acrescentava: como é lastimável um sacerdote que celebra a missa como se fosse um facto secundário. Como é desventurado um sacerdote sem vida interior. Permitam-me dirigir algumas palavras ao ordinando. Caro irmão diácono Cleison, pela sua ordenação no dia de hoje, o senhor se associa ao clero desta diocese de Formosa como sacerdote do Deus Altíssimo.
para dedicar sem reserva até sua morte para este mundo as almas sedentas de eternidade. Procure ser sempre solícito para com seu bispo e vossos irmãos sacerdotes e diáconos, bem como aos religiosos, seminaristas. Não deixe de promover a fraternidade sacerdotal, como nos indicou o Concílio Vaticano II no decreto Presbyterorum Ordinis. Há um grande perigo de isolamento no clero em nossos tempos. O padre não pode criar seu mundo próprio, de forma individualista, relegando a comunhão e o cuidado com seus próprios irmãos do presbitério a um segundo, terceiro plano. Mesmo que seja tão difícil a fraterna convivência e interação no clero, procure não recusar a esse imperativo que é tão desejado por nosso Senhor, que todos sejam um. Recorde-se sempre que tais dificuldades têm um endereço: o orgulho que vem do jardim das aflições, onde o demônio semeou no coração da humanidade a cinzânia do obscurantismo e da divisão. O padre é humano, vem dessa humanidade ferida, machucada e dividida pela ação do inimigo da obra de Cristo. Reze sempre pelos seus irmãos sacerdotes e pelos bispos que irá ter ao longo de sua vida, no exercício do seu ministério. Seja o sacerdote da paciência, da perseverança. Não despreze a oração e tampouco a piedade na celebração dos sacramentos e viva com amor e ternura seu celibato tão importante dado por nosso Senhor. Promova as vocações e seja para os vocacionados e seminaristas um bom exemplo de padre pobre, casto e obediente. Aos queridos padres da nossa diocese, a quem sempre agradeço pela prontidão em colaborar com a salvação das almas nesta porção do povo de Deus, peço que acolham o novo sacerdote com estima e paciência, que é a característica dos senhores. O Papa Francisco, falando aos formadores em Roma, no dia 15 de novembro de 2015, nos ofereceu belos pensamentos sobre a pessoa do padre, que eu acho bastante justo lembrar alguns deles. Um padre jamais pode perder suas raízes, para não esquecer onde Cristo chamou. E os formadores não podem esquecer que cada padre tem uma história pessoal que deve ser considerada na hora da formação. Não é normal que um padre seja frequentemente triste, nervoso ou duro de caráter. Não está bem, e não faz bem nem ao padre, nem ao seu povo. Nós, sacerdotes, somos apóstolos da alegria, anunciamos o Evangelho, a Boa Nova. E continua o Santo Padre: nós, sacerdotes, não caímos do céu, mas somos chamados por Deus, que nos tira do meio dos homens, para nos constituir em favor dos homens. Aí está um ponto fundamental da vida e do ministério dos presbíteros. Respondendo à vocação de Deus, se tornam padres para servir aos irmãos e irmãs, recordou o Papa, antes de concluir. Torna-se sacerdote para estar no meio do povo. O bem que os padres podem fazer nasce, sobretudo, da sua proximidade e de um terno amor pelas pessoas. Não são filantropos ou funcionários, mas pais e irmãos. Que a Santíssima Virgem,
a Imaculada Conceição, nossa excelsa padroeira, e seu castíssimo esposo, São José, interceda pelo diácono Cleiso, para que seja um santo sacerdote. E por todos nós sacerdotes, diáconos, religiosos e religiosas aqui presentes, seminaristas, povo de Deus, para que sejamos agentes da fé, da esperança e do amor. E peçamos também pelo fim da peste, da fome e da guerra. Amém.